Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live muito especial hoje sobre o projeto História da Sua Vida. Hoje eu recebo um casal, pela primeira vez aqui, a gente vai conversar e entender onde essas histórias se entrelaçam, como é bonito, qual é o segredo dessa história tão bonita sendo caminhada a dois. E a gente vai receber aqui a Letícia e o Denilson. E a gente vai perceber o quanto é lindo poder ouvir as histórias, conhecer as histórias e perceber o quanto elas se encaixam, perceber o quanto existe de sincronia, o quanto existe de respeito, o quanto existe de apoio dentro de uma linda caminhada. Vamos ver se eles entram. Eu já aceitei o convite aqui. Vamos ver se a Letícia entra. E hoje é muito, muito especial. A gente está terminando o ano de uma forma muito especial. Estou tentando aceitar, Lê. Aceitei já o seu convite. A gente está com alguma questão aqui. Só um minutinho que já vai dar tudo certo. Denilson já deu certo. Vamos ver a Lê. Aceitei, Lê. Vamos ver se vai dar Consegue me certo. enxergar, Andréa? Consegue me enxergar e me Não, ouvir? não, tô só te Olá, ouvindo. câmera deve estar virada. Cons- Ah, agora Agora sim. sim. Tudo Olá, bem? Sejam tudo bem-vindos. bem? A Tudo Tudo. Letícia eu não jóia? vejo. A Letícia eu não Ah, vejo. mas eu te vejo. Nós estamos, Ah, é? nós estamos distantes hoje. Eu estou em Florianópolis e ele está em Bela Torres. Pois é, já tô Isso. sabendo. Ah, mas hoje vai ser muito especial porque estão de coração conectados aqui e dentro dessa Com live cer- que, olha, eu falei que vai ser muito especial poder conversar com vocês dois. Então, sejam muito bem-vindos, obrigado por ter aceitado o convite. Denilson, foi uma alegria para mim, né, a conexão que a Lê fez para você ter contado a sua história, conhecer um pouco mais de perto o meu trabalho, né, e ter participado também. Então eu fico muito feliz. E hoje a gente vai conversar como que essas duas histórias se entrelaçam. Então quero Uau. agradecer e pedir para vocês começarem se apresentando. Bom, vamos lá. Então, meu nome é Letícia Bassim, né? Letícia Kuchokovolek Bassim. Minha história com o Deni começa aos meus 15 anos. Meu primeiro namorado, assim, né, de levar em casa, sério. Minha caminhada, ela é pautada no início da minha história com alguns desafios de enfermidade do meu irmão, um tumor na hipófise, problemas financeiros, né? Então, minha história vai dos altos e baixos financeiros. Dos altos, né? Meu pai tinha aí uma ascensão profissional muito grande, depois teve queda financeira, com a queda financeira, desafios de saúde do meu irmão. E a minha carreira inicial era na área do direito, né? Então, eu sou advogada de formação. E depois desse grande desafio e de uma caminhada de auge de carreira, eu decidi fazer uma transição de carreira, algo que é arrojado, desafiador e que nos proporcionou alguns aprendizados, né? Pessoais e de casal e família, né? Estamos aqui para falar de família. Então, aos meus 40 anos, eu tomo essa decisão de fazer uma guinada, e aí entro no mundo do autoconhecimento e do entendimento da mente humana e da alma, em todas as suas dimensões. E hoje, então, eu faço associação do conhecimento da Kabbalah e da psicogenealogia. Juntos, então, temos essa família, né, constituída, temos 2 filhos, o Pietro, que é o mais velho, tem 25 anos, e a Maria vai fazer 18 agora em janeiro. Muito lindo. E agora eu vou deixar o Denis se apresentar, por favor. Então, vamos lá. Meu nome é Denilson Bassim, né? E eu conheci a Letícia, ela tinha 15 anos e eu 19 anos, né? Desde então,
iniciamos uma jornada conjunta, né? E assim, andamos muitos passos juntos, né? Conhecemos muitas coisas, muitas situações juntos, né? Dividimos muitas situações. Eu tive um crescimento profissional quando eu estava namorando com ela, né? Eu digo que o incentivo para mim entrar numa grande empresa, que foi o que aconteceu quando eu tinha 19 anos, foi 19 anos não, tinha 25 anos, foi muito em função da Letícia, né? O incentivo dela, porque eu não me achava competente a ponto de entrar nessa empresa, e com o incentivo dela entrei e passei uma jornada de quase, em torno de 30 anos, né? No ramo do setor cerâmico, começando como vendedor das empresas, né? Grandes empresas como Portinari, Porto Belo, né, passando a nível gerencial, e nessa linha de gerenciamento passei por outras cidades, né, saí de Caxias do Sul, de onde eu sou natural, né, fomos para Curitiba, em Curitiba voltei para Itapema, né, depois vim para Florianópolis, e nesse meio tempo a gente teve algumas separações, né? A gente seguiu destinos em separado, né? A gente tem uma parte individual, né? Que é de tomada de decisões individuais, que são importantes na vida, né? E muito da parte coletiva, da nossa parte de casal, né? Então, em determinado momento, quando estávamos em Curitiba, a Letícia teve uma proposta de ir para Maringá, gerenciar um grande escritório, e foi, né? Na verdade, é que a gente fala assim, ela na verdade, praticamente nem me consultou, ela me informou que iria para Maringá. Por quê? Porque ela sabia que eu daria todo o apoio também. E esse período eu fiquei em Curitiba, distante dela. Depois de um período, eu acabei vindo para Itapema e ela continuou em Maringá, então a distância ficou maior ainda. Passamos em torno de 5 anos separados, né, no sentido corporal, né, mas sempre na parte mental e espiritual, sempre do coração, sempre juntos, né? Então, esse é um pouquinho da minha história aí de jornada com a Letícia, e que após isso ainda teve grandes evoluções que a gente vai comentar um pouquinho aqui nessa conversa aqui com vocês. Sim, eu queria aproveitar, porque assim, como agora eu escutei de cada uma a sua história e eu sei como elas se entrelaçam, eu acho que o ponto mais forte, e foi por isso que surgiu o convite para vocês estarem aqui, é falar justamente de como o caminho foi individual, as escolhas foram individuais, mas pautadas num bem comum, pautadas num todo maior, mas sempre respeitando, sempre um apoiando o outro. E vou fazer um parênteses aqui, né, que você disse da Lê. A Lê enxerga a potência das pessoas e a Lê sempre é a força, né, uma mola propulsora. Então, assim, isso está muito nítido na tua história e em muitas pessoas que estão passando pela vida dela, né? Ela faz com que a gente enxergue essa potência. Então, eu queria entender um pouquinho desse lugar, né, do quanto foi importante para você esse respeito, esse apoio, esse incentivo, e também saber da Lê esse lugar da percepção dela de fortalecer, né, Lê? Fortalecer a caminhada individual, fortalecer a potência dele que você já enxergava e que às vezes é mais fácil que o outro enxergue na gente do que a gente mesmo enxergue. Exatamente. Ó, eu vi aqui que o nosso Cupido está aqui assistindo a live, o Fábio Benetti. Um beijo. Para quem não sabe, né, eu tenho, ainda ela é minha amiga, a Andréa Meuranza, ela é minha amiga de infância, e o Deni tinha um grande amigo, que é o Fábio, que está aí, né, que eles nos aproximaram, né, então foi a partir... Esse é um exemplo, né, que foi um casal muito jovem, nós éramos todos jovens à época, mas eles se aproximaram com o objetivo de nos aproximar. Eu acho que aqui já tem um entrelaçamento, né? E logo depois, estou aqui, diz ele, e logo depois que eles se uniram, né? Que eles nos uniram,
eles separaram, né? Cada um seguiu o seu caminho, né? Na sua história. A Andrea acabou casando com o Giovanni, um casal que também é ainda nosso amigo há muito tempo. Mas eu tenho essa característica de... Sou uma sagitariana, né? Então, para mim, a liberdade é o ar que eu respiro, né? Mas eu acredito que dentro dessa jornada, né? Isso é o segredo de um casamento, que eu vejo muita gente falando sobre relacionamentos, às vezes romanceando, como se um casamento fosse algo, um cristal que nunca se abala, né? E, na verdade, o nosso tem uma estrutura muito forte, sim, de forças que se complementam, né? Mas o Deni, talvez pela sua singeleza, né? Ele é um grande ouvinte, ele é o grande pilar da minha vida. Eu tenho esse fogo, né? Esse movimento, esse que vem muito da minha família, de empreender, de somos sobreviventes, a gente já perdeu tudo e recomeça, né? E a família dele é um espelho para minha. Eu sempre falo que os nossos... Você é psicogenealogista, você sabe, e acho que esse movimento que nós estamos fazendo aqui é super indicado. Quem sabe abre-se aí um canal para você, porque eu vejo que os casais têm muita dificuldade, pensam em terapia. Ah, mas eu não tenho necessidade de terapia. Mas não, é muito mais do que isso. É um autoconhecimento a partir do espelhamento da história do outro, entendendo o que a árvore do outro, o que o outro me traz, me alimenta, me complementa, né? E ainda que seja inconsciente, ele falou que foi 25, não, foi 19 anos. Ele começou com 19 anos numa empresa. Eu lembro que eu tinha 15, eu estava num orelhão, esses dias a gente estava falando sobre isso, eu disse assim, vai, aceita, o não, você já tem, então vai, né? E eu sempre tive esse movimento. Ao mesmo tempo, o Denis sempre foi a segurança para mim, né? Porque se você tem uma pessoa que é super empreendedora, né? Tem 7 pontos em fogo, que eu sempre falo isso, tem que sempre ter alguém pé no chão. Então, num casamento, sempre existe esse complemento. Só que também existem forças que se espelham e muitas vezes a força de uma árvore é a sombra da outra, né? Então, eu via na família Bassim a estrutura de família que na minha não tinha, né? Desde os meus pais, que eram sempre, não no início, né, da nossa história, mas depois, assim, começa a faltar dinheiro, começa, né? E você começa a quebrar um pouco da relação, do respeito. Então, na minha casa existia isso. E eu via nos pais dele, na família dele, essa estrutura que não tivesse na minha, mas era diferente. Ao mesmo tempo que na minha, meu pai sempre foi um grande empresário, um grande empreendedor. Ele nunca se deixou derrotar, por mais que muitas vezes fosse lá embaixo, ele dizia, vai dar certo, a gente vai começar, a gente começa de qualquer jeito e vamos embora, né? Então, eu acredito que a gente sempre tem esses complementos. E algo que eu sempre falei, né, para o Dene, desde o início, eu disse, olha, a premissa básica do nosso relacionamento é o respeito. Se algum dia isso faltar, o nosso casamento acaba. Então, eu sempre digo que o que é combinado não sai caro, né? A gente sempre combinou isso. E, de fato, a gente nunca brigou. Ó, tá meu filho aí. A gente nunca brigou, né? A gente nunca brigou. Porque, não que a gente não tivesse diferenças de posição, né? Mas a gente sempre se priorizou. Isso é uma outra coisa importante de ser dita, né? Que isso eu aprendi com um médico que era meu pediatra amigo da família, e eu perguntei para ele quando eu tive o Pietro, qual é a tua dica, né, para mim? E ele disse assim, olha, nunca deixe que haja uma lacuna entre você e o teu marido por conta dos filhos, porque um dia os filhos vão e essa lacuna é intransponível. Eu tive o Pietro, nós tivemos o Pietro, eu tinha 26 anos. E isso foi um lema para mim, né? Então, desde sempre, eu sempre digo para eles, né? O Pietro está aqui para não deixar a gente mentir. Eu sempre digo, primeiro A e B. O teu pai eu escolhi.
Hoje a gente sabe que não é bem assim, sabe que as nossas árvores se escolhem. Mas sempre primeiro fomos nós dois, Uhum. né? Como prioridade, como laço, como estrutura. E eles vieram depois. Eu digo para eles, ó, vocês vieram através de nós. Então, nossos caminhos sempre foram assim. E do início da minha caminhada, quando o Dene recebeu essa oferta de trabalho para ir para Curitiba, né, na tua terra aí, eu já estava advogando com um escritório sócia de um professor de direito tributário, ou seja, dentro de um padrão de recém-formado, eu já estava bem, né? Eu Uhum. já era advogada do Sindipetro, que é o Sindicato dos Postos de Combustível do Rio Grande do Sul, e já tirava um bom salário naquela época. E aí o Dene recebeu essa proposta para ir para Curitiba. Como eu conheço bem meu gado, né, usando essa expressão, ele é mais. Não, será? A família dele é um pouco mais, né, menos empreendedora, vamos dizer assim, um pouco mais conservadora, né, em alguns passos. Eu já dizia, vamos, né? E ele disse, mas será? Eu digo, não, vamos, eu vou largar tudo e a gente vai, né? Então, ali já foi um acreditar. Eu acabei de botar essa mensagem no Instagram. A primeira coisa para que a gente dê certo é emunar, que é acreditar. Vai dar certo, vamos, né? Vamos lá, vai dar certo. Então, a gente foi. Chegou lá, eu estava sem emprego. Mas eu, em 30 dias, já entrei nessa empresa, que era a Martinelli, para começar uma jornada profissional. E foi aí que eu também cresci, né, profissionalmente. Fiquei um tempo em Curitiba, como uma pessoa que preciso me relacionar. Achei que a cidade era extremamente fria para mim. E eu tinha um problema de relacionamento com o chefe em Curitiba. E aí recebi essa proposta para ir para Maringá. Decidi ir, né? E aí é como o Dani disse, né? Eu recebi a proposta para ir, eu disse assim, não, eu vou. Falei pro Martinelli. Ele disse assim, mas você não vai nem consultar o Dani? Eu digo, não, eu sei que ele me apoia. Por que eu sei que ele me apoia? Porque a gente já tinha dado um passo, né? Eu também já tinha aberto mão de algumas coisas em prol dele, né? E a gente sempre, embora a gente nunca tivesse combinado isso, a gente internamente já tinha esse contrato relacional. E aí eu fui. E todo final de semana a gente se via, um ia, outro ia, né? Então, a nossa caminhada fez esse movimento. Graças a isso, nós tivemos uma ascensão de carreira muito grande, tanto eu quanto ele, né? Uhum. Só que em um determinado dia houve um acidente, ele quase morreu, assim, não morreu porque o anjo da guarda botou a mão, ele entrou embaixo de uma jamanta, o carro deu perda total, e eu fui chamada pela minha irmã e meu cunhado, fomos a Curitiba, quando eu vi o carro, né, eu comecei a chorar e eu disse, chega, né? E aí o Pietro disse assim, mãe, eu não quero mais que meu pai tenha roupa na mala. Quero que meu pai tenha roupa no armário. Era um Né? pai normal. Eu quero um pai normal. Um pai que tenha roupa no armário, ele dizia. E aí eu pensei, poxa, a que preço, né? A gente está pagando em função disso. E daí foi uma escolha da gente voltar. Nosso caminho fez assim. E aí voltamos a morar juntos. Então eram duas casas separadas e de repente a gente uniu numa casa só, né? E aí viemos morar para Curitiba, juntando essas duas casas. Foi um grande Florianópolis. desafio. Em Florianópolis, perdão, falei Curitiba, né? Então foi um grande desafio para nossa carreira, né? E aí depois, claro, eu continuei nessa empresa porque eu tive então uma outra proposta dentro da mesma empresa para abrir o governamental. E de novo, né? Acreditei sempre no movimento, força, potência, comecei tudo de novo, isso é da minha família. O começar tudo de novo, o perder tudo e começar do zero, né? Que, na verdade, nós viemos para cá, nós não perdemos tudo, mas eu comecei do zero de novo. Então, essa coisa do empreendedorismo, do começo, da força da potência, isso eu tenho, né? E ele tem essa estrutura também que proporciona com que você seja um pouco mais arrojado, né? E aí viemos. E aí teve um momento em que eu decidi que eu precisava sair dessa empresa, porque eu estava, assim, saturada
dos conflitos internos, das relações internas da empresa, embora estivesse muito bem, decidi sair. E nesse momento, 6 meses depois, o Deni foi demitido da Porto Belo. Então a vida, de novo, né, nos cobrou uma estrutura, né? E foi realmente uma estrutura, eu digo assim, que é como se a gente fosse atravessar um deserto, mas a gente tinha alimento espiritual. Eu tinha uma bagagem espiritual muito forte, que foi isso que me deu a potência de dizer, não, eu vou continuar, né? Eu vou seguir. E o Deni, embora numa situação difícil, né? E aí ele vai falar um pouquinho sobre isso, porque, de alguma forma, estas perdas, né? Elas têm um pouco, muito da história da árvore genealógica, e de alguns desafios que ele passou, e inclusive do motivo que fez com que ele fizesse o caminho. Mas, apesar de tudo isso, ele sempre transmitiu para a família a segurança, né? E talvez até a duras penas, né? Porque eu já falo mais e ele já é mais introspectivo, né? Basta ver aqui na live. Então, eu vou me calar um pouco para deixar ele falar. Pois é, mas também tu tomou conta, né? Não me deu nem a oportunidade. Vou começar falando da confusão da idade, né? Tá. Foi uma confusão de idade, mas que demonstra todo o nosso amor, porque 25 anos foi o ano que eu casei, 19 anos foi o ano que aconteceu aquela situação em relação à entrada na empresa. Então, tá tudo, não existe ato falho, né, Letícia? Pelo menos é isso que eu aprendi contigo. Então, essa situação com as empresas, né? Na verdade, eu tive duas situações que foram marcantes, né? De demissional, né? E isso, há algum tempo a gente vinha estudando e, na verdade, isso está na minha árvore, né? Eu tenho um avô que passou por isso, né? Da parte até de traição no trabalho, né? De perder tudo que tinha em relação ao trabalho, ao que tinha conquistado, né? A parte de estrutura, né? De estar em ascensão no trabalho, de uma hora para outra está sem isso, né? Isso aconteceu comigo nessa questão na Porto Belo, bem no momento que a Letícia, como ela comentou, tinha saído da empresa, mas o que é o importante nisso é que a gente sempre, nesses momentos, a gente sempre olhou um para o outro e se apoiou e disse, vamos adiante, vamos, se não deu certo isso aí é porque não era para acontecer, vamos adiante, vamos buscar novas alternativas, né? E nessa primeira vez que aconteceu, foi mais difícil, porque, na verdade, já estava há 15 anos na empresa, e aí parece que cai o mundo mesmo, né? A gente parece que não vai ter mais nada, e tem um mundo afora, né? Só que a gente precisa de um apoio, né, familiar. Isso é fundamental, isso eu sempre tive, tanto com a Letícia como os próprios filhos, né? Mas a Letícia, como ela falou agora, ela é... Acho que a internet do Deni caiu. Caiu. Vou deixar ele entrar de novo. Mas é isso mesmo, essa coisa do apoio é importante, né? Sim. Ao mesmo tempo que a gente tem apoio, né? No caso dele, ele tem uma programação do italiano, isso é uma coisa legal para a gente falar, da nossa ascendência, né? Então, o italiano, ele é, por característica, um povo que entende que para ter dinheiro tem que ter muito trabalho. É um programa, né? De que, não, para que eu tenha segurança, para que eu seja valorizado, eu preciso trabalho duro. E eu venho de um programa um pouco diferente, né? Por conta do meu pai, da história do meu pai, não, tá tudo certo, a gente pode começar tudo de novo, a gente pode começar um novo negócio. Meu pai fez isso muitas vezes, né? Então, para ver a complementariedade dos programas familiares, né? Onde a minha família, ela tem essa coisa dos novos começos, porque eu tenho uma história migratória muito próxima, né? São os meus avós que migraram.
Já o dele não foi um antepassado, eu não sei se foi bisavô, acho que foi trisavô ou tataravô, então é mais distante. Porém, ele está conectado com o avô dele, como Uhum. doble. E aí a gente acaba repetindo os processos, né? Então, o processo de se sentir trapaceado, se sentir passaram a perna, né? Se aproveitaram da minha bondade, da minha benevolência, tudo isso o Deni passou, né? Mas ao mesmo tempo, comigo não, comigo tem na minha árvore genealógica tem um processo de potência, de força, de recomeço. Sim. E isso é legal para a gente entender, né? Que às vezes a gente olha como casal, olha o outro e quer que o outro seja igual a nós mesmos. Mas o segredo do casamento é você se apaixonar pelas diferenças Sim. da relação. Porque essas diferenças são complementos de força. Mas o que que a gente Sim. faz normalmente? A gente pega o programa da nossa árvore, projeta na árvore do outro e entra em conflito. Uhum. E E quando, entrando em conflito, não perdão. funciona. E quando você conta sobre essa força, esse apoio que você sempre deu, você trazendo aí o teu conhecimento da psicogenealogia, fica muito claro para a gente entender a força que é o recomeçar, o vai, essa iniciativa que você sempre colocou. Aí ele voltou. Voltei. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pode continuar, por favor. E olha só, eu acho que eu caí porque eu tinha que enxergar minha esposa. Agora eu estou enxergando ela. Oi, Olha, amor. Bom, vamos. Eu não lembro nem exatamente onde é que eu tinha parado, mas eu queria comentar um pouquinho sobre a questão dessa última situação que ocorreu comigo agora, o ano passado, em que eu sofri um novo processo demissional, esse bastante complicado também, de traição, né? Não vou entrar no detalhe aqui, mas foi bem complicado, sim, caiu o mundo novamente. Mas só que nesse momento eu tomei uma atitude diferente, né? Eu comecei a pensar no para que isso estava acontecendo comigo, para que isso aconteceu comigo novamente, né? E logo me veio a cabeça que foi num momento que eu já estava mais, né, financeiramente já mais estável e teria um período que eu não precisaria imediatamente buscar um novo emprego, né? Eu poderia fazer algo diferente, ia ter um prazo maior, um tempo maior, e fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que é tirar umas férias mais longas, né? Um período sabático, vamos dizer assim, né? Que também é importante. E decidi fazer o caminho de Santiago de Compostela, né? O pessoal que muitos que estão aqui sabem, né, dessa decisão, que foi uma decisão importante, que também, como eu comentei contigo, né, Andréa, e nas entrevistas que eu dei aí, quando eu decidi, comecei a pensar, eu acho que eu poderia fazer o caminho de Santiago de Compostela. Aí fui comentar com a dona Letícia, né? E o que ela me disse? Não, vamos comprar passagem hoje? Já vamos ver, vai. Então, assim, essa questão desse empurrão, né? Que muitas pessoas precisam, eu sei disso, eu preciso, eu sou consciente que preciso, mas eu acho que muitas pessoas precisam, né? Então, essa parte do relacionamento, ela é muito bacana, né? De estar sempre do lado, né? Nas piores situações, né? Do que acontece, porque a gente sabe que nada é muito bom sempre, né? Sempre existem situações problemáticas e que nesse momento é que justamente aparece a questão do amor, da partilha, né? A questão do envolvimento, né? Do apoio, né? Não ficar dizendo, mas será, né? Não. Assim, se você sente que tem uma situação que vai fazer bem para a pessoa, né? Ajude ela a fazer, né? Não prenda, né? Não segure. Isso, como você comentou, é uma situação que sempre ocorreu no nosso casamento. A gente sempre, porque eu sei, se eu não der a liberdade para a Letícia, se eu prender ela, eu vou perder, né? Assim como ela também em relação a mim.
né? Então, a gente precisa ter o individual de cada um, né? Mesmo estando casado, precisa ter o individual de cada um, né? Isso é importante. Então, só para em relação que é o que me motiva hoje, que me deixa muito inspirado em falar, é o Caminho de Santiago. Eu digo que mudou minha vida, né? Eu fiz o caminho francês, 820 quilômetros, né? E foi regenerador. Foi uma mudança muito importante na minha vida, né? Principalmente no lado espiritual, né? Foi uma mudança muito grande e ela só ocorreu devido a esse empurrão, vamos dizer assim, que ocorreu da própria família. Então, eu acho que a questão desse nosso motivo de conversa hoje aqui é muito nesse sentido, né, de as pessoas terem essa parte individual e ali na frente vai voltar e vai se encontrar de novo, né? A questão do caminho mesmo que eu fiz, a Letícia estava todos os dias comigo lá, né? E daí tem muita coisa que aconteceu, né? Que tá muita isso que eu achei legal, essa da história que você fez, a poesia que você fez em cima da minha história, que, que definiu de uma forma assim que eu não tinha pensado a questão dos caminhos, né? Eu fiz o caminho de Santiago, mas os caminhos que nos levam a sair individualmente e nos encontrarmos, sair individualmente e nos encontrarmos. E não só, aí não é só na questão das pessoas fisicamente, né? Muito pelo contrário, é muito dos nossos ancestrais, das pessoas nossos amigos, das pessoas que nós não conhecemos, mas que, devido a uma situação ou outra, acabam gostando de nós, né? Acabam nos incentivando no nosso caminho. Então, isso que eu estou dando já um spoiler aqui, né? Eu estou escrevendo um livro e o nome do livro chama o Caminho Individual, a Caminhada Coletiva, justamente contando um pouco dessa situação. Muito lindo. O que eu acho Alguém bacana... Perdão. Eu já tenho uma pergunta aqui, o que inspirou ele, né? Eu só queria... Eu acho que ele já falou que é a demissão e o sonho, né? O que inspirou a fazer o caminho? O que inspirou a fazer o caminho? O que inspirou a fazer... eu já tinha um sonho antigo, já tinha ouvido muitas histórias de muitos amigos, né, de pessoas que haviam feito. Então, eu tinha isso comigo, mas assim, de uma forma distante, né? Eu achava assim, eu nunca vou fazer isso, né? Uma coisa que um sonho meio inalcançável, né? Que isso também não existe, né, Letícia? Mas ok, os sonhos sempre são alcançáveis, né? Mas na minha cabeça era assim. E quando eu fiz esse processo de demissão, a primeira coisa, na mesma semana, me veio a cabeça de fazer isso. Foi o que me inspirou, né? Claro que aí, no momento que eu tomei a decisão e levei aquele empurrão da Letícia e da família como um todo, eu comecei a estudar melhor o que era o caminho, né? E aí sim, teve várias pessoas que me inspiraram a realmente efetivar. E aí eu tive algumas comprovações, né? Comprovações espirituais que também me confirmaram que era o momento de eu fazer o caminho. Então foi uma junção de situações que me levaram e me inspiraram a fazer o caminho de Santiago. E eu lembro na nossa conversa que você disse que a princípio era físico mesmo, era o ato de caminhar, né? E depois isso se tornou algo mais espiritual. E o que eu acho bonito, justamente quando a gente fala da história de vocês dois e esse entrelaçamento, é que além da força, do respeito, do apoio, também existe uma compreensão, porque você usou a palavra ceticismo quando você contou para mim, eu sempre fui muito cético, né? Então, assim, ver para crer. E hoje eu estou nesse outro polo de crer para ver. E a Lê já estava numa caminhada
anterior. E ainda assim, esse respeito, essa compreensão mútua, esse lugar de que cada um tem realmente o seu momento, o seu caminho. E que para caminhar esse caminho, a gente precisa de atitude, a gente precisa de escolha. E a tua escolha veio no momento que precisava ser. A gente também falou sobre isso. Parece que é tarde, parece que é muito tarde, mas é sempre no momento certo. Então, eu achei muito linda essa experiência de eu poder contar a história do casal, porque faz uma teia, né? Faz uma costura, né? Tece aí a vida da família de uma forma muito bonita. E eu queria saber, para a gente poder continuar essa conversa, como é que esse caminho agora está se unindo através do espiritual, através do trabalho juntos e através desse programa aí, né? Desse projeto que vocês têm para o ano que vem. Isso. Então, Exato. antes do Dani falar, eu quero comentar que antes dessa questão do ano que vem, quando ele decidiu fazer o caminho, né, e houve então um apoio, né, dele, como ele disse, né, eu sou muito mais pela minha cabeça um pouco mais empreendedor. Então eu dizia para ele assim, ó, vai, mas vai com foco. Então o foco dele era caminhar, né? E eu já pensava, não, tem que fazer disso palestra, já tem que transformar em livro, né? Tem que estruturar alguma coisa. Então, aquela coisa de estar sempre botando pilha, né? Que realmente é uma característica minha em todas as pessoas. Né? Eu vejo alunos que, por exemplo, eu tenho vergonha de fazer live, aí eu tô lá botando a galera a fazer live. Então, é uma característica minha, né? E aí, quando ele disse que ia caminhar, eu digo, bom, vamos criar um grupo, né? Um grupo que a gente chamou de eu. Mas era ele com ele mesmo, mas eu estava ali, né? Então, eram dois eus nessa junção. E aí eu disse para ele, ó, você vai partilhando no celular as tuas experiências, e aí a gente fica registrando para amanhã depois você escrever um livro. E é muito interessante porque o casal, isso é uma coisa legal para a gente perceber, que nós criamos uma teia, não só entre o casal, mas como uma família, né? E nós somos muito mais do que um corpo material. Então, nós temos conexão de alma, mental, e o Dani foi vivendo coisas, foi muito interessante que nós em casa, né? Principalmente eu, que estava muito mais conectada, eu ia não antevendo a situação, ou eu recebia recados que eram para ele e que num determinado momento ele ia usar, ou aquilo que ele estava vivendo lá, pela conexão espiritual e emocional, né, e de coração, porque a gente está ligado vibracionalmente, óbvio, né? Quando você faz, e aqui fica até um ensinamento da Cabala, quando você faz uma relação sexual, e a gente, na nossa sociedade, a gente fragmenta, a gente cria muito tabu em relação a isso. Quando você troca um beijo e quando você faz uma relação sexual, que é sagrado, você troca líquidos, né? Nós somos líquidos. Então, quando você troca, você pega um pouco do corpo do outro e traz para dentro de você. É como se fosse o yin e yang. A partir disso, as pessoas, principalmente o casal, pega um pouco de cada um nele. Então, essa vibração de cada um, essa informação de cada um, está vibrando, né, dentro de ti. E o coração, ele tem um campo, né, de energia magnético. E aí, eu percebia quando o Dani não estava bem, né, captava essa informação, e quando ele colocava coisas no grupo eu ia lá e dava uma resumida, né, não, tipo assim, ele mandava áudios diários dizendo... hoje eu tô pensando sobre, sei lá, solitude, né? E aí ele falava um áudio grande, caminhando, tipo ele com ele mesmo e tal. E aí eu fazia uma frase resumindo aquilo que ele dizia, porque eu pensei, bom, uma hora ele vai escrever um livro, vai ter trocentos áudios aqui, ele não vai lembrar nem daquilo que ele falou, vai ser um trabalhão. Então eu já, né, já era mais objetiva, eu ia lá, né, complementava um olhar... E está saindo o livro por conta disso. Eu sei que esses áudios estão sendo revistos, né? E ele está escrevendo o livro. Então, é muito legal isso, a gente também entender que nós somos um casal que estamos casados há muito tempo. Mas eu vejo muitos casais que se separaram, e eu costumo dizer isso, né? Que a família, ela nunca separa. Por mais que haja uma separação contratual.
que é uma jornada do homem, né? Falando aqui como advogada. Mas a entidade familiar que esse casal criou, né? Esse laço, ele não se dissolve nunca mais. Então a gente precisa aprender também para os casais que estão aqui, que vão dizer assim, ah, mas eu não tenho um casamento assim, eu já me separei. Aqui a gente está só fazendo reflexões de uma vida que se entrelaça. E que às vezes tem casais que tomam caminhos diversos e tá tudo certo. Mas a gente precisa olhar para esses relacionamentos e dizer assim, o que que esse casamento me ensina, né? O que que esse relacionamento me ensina? O que que eu sou para ele, o que que ele é para mim? Né? Então, nós somos muito diferentes, mas nos complementamos nas nossas diferenças. E eu acho que é isso que vai pautar essa caminhada de 2024, que o Dani tem um foco muito específico, né? Ele é muito mais, ele é escorpião, então ele é muito mais voltado ao físico, né? A matéria, a caminhada propriamente dita, ele é mais focado nisso, ele é mais resistente, ele é mais disciplinado que eu já sou mais, né, arredia a todos os dogmas, mas em 2024 a gente combinou fazer uma caminhada onde a minha proposta, né, e aí, de novo, eu respeito se a caminhada dele for diferente, isso é um combinado que a gente tem desde agora, porque o meu foco na caminhada vai ser caminhar 23 dias na direção de Santiago de Compostela. Então, meu foco não é chegar em Santiago. Meu foco é caminhar 23 dias. Quem me segue sabe por que os 23, porque eu vou trabalhar as letras hebraicas. Pode ser que ele diga o seguinte, não, meu foco é caminhar em Santiago. E pode ser que eu diga, eu não vou chegar em Santiago, os 23 terminam antes. E tá tudo bem, né? Como ele mesmo diz. Então, isso é legal para a gente levar para a vida. Cada um de nós, cada um nessa jornada terrena, tem algo que veio ser, manifestar, que é o seu desejo. E o casal caminhando juntos também podem ter passos separados, focos separados, ainda que juntos, né? Então, isso vai muito ao encontro desse livro que ele está escrevendo, né? Que o caminho é individual, embora a caminhada seja coletiva. Tem muito a ver até no casamento, né, Dani? Conta aí pra gente, então, como que é esse projeto e como que é trabalhar agora, juntar esses caminhos aí, até no profissional, né? Pois é, exatamente. Então, isso que eu ia comentar. Eu até, isso lá no caminho, uma das mensagens que eu mandei pro eu, né, que ali você comentou, uma das mensagens que eu mandei em determinado dia, me veio na cabeça que eu não queria mais fazer o que eu fazia, que eu não sabia exatamente o que eu ia fazer no meu retorno, mas que eu não ia mais trabalhar com o que eu estava trabalhando até então, né? 30 anos, né, trabalhando com a mesma coisa, mas foi uma decisão que até então, enquanto eu fui para o caminho de Santiago, eu nem pensei nisso, né? Então, em determinado dia, eu cheguei à conclusão lá que eu não queria mais fazer o que eu fazia. E aí, no retorno do caminho, em Florianópolis, nós começamos a conversar e, em determinado dia, você falou, por que tu não entra para o LIS, né, para o Instituto LIS, que era dela? Vamos ser sócios, né? E eu disse, bom, por que não? Né? Por que não? Mas ainda assim, isso foi esse ano, né? É bem recente, né? No início do ano, a gente fez as mudanças lá no contrato social e eu entrei como sócio da Letícia. Mas assim, entrei como, fui para cuidar mais da área financeira, todas as áreas, na verdade. A empresa não é uma empresa grande, né? Mas mais focado na área financeira. E isso foi conduzindo, mas isso, assim, a cada mês, de vez em quando eu pensava, não, mas eu tenho que sair para viajar, eu preciso ir vender, eu preciso né, fazer alguma coisa assim, porque isso está muito em mim, né? São 30 anos vivendo dessa forma, né? Como gerente comercial. Então, não foi uma situação fácil. Mas aos poucos, né, devido àquilo que até você comentou, a questão de, vamos focar em escrever um livro, vamos focar em fazer algumas palestras, em fazer lives. Tal. Isso começou a mexer comigo, né? Não foi imediatamente, isso foi uma coisa que foi se
se aprimorando, né? E agora no final do ano, que efetivamente no congresso eu fiz minha palestra, né? Definitivamente a primeira palestra, aí depois surgiu uma entrevista, está surgindo a live aqui contigo, né? A coisa está evoluindo e isso está me fazendo muito bem, né? Eu estou me sentindo uma pessoa renovada, né? Tá, o todo, né, da empresa, do instituto, está me fazendo gostar novamente e parar de pensar no que eu fazia anteriormente, né? E como a Letícia falou, eu sempre fui muito físico, né? Muito na questão do dinheiro, da questão, né, da financeira, e essa parte do caminho, isso eu contei para ti e a Letícia sabe disso, já mudou bastante, né? A questão espiritual, a questão o crer para ver, hoje já faz parte de mim, com certeza, isso é claro, né? Eu já estou, inclusive estou fazendo um curso maravilhoso sobre Maria Madalena, estou escrevendo um livro, nada imposto assim, né? Estou escrevendo um livro sobre o Tiago, né? Sobre o apóstolo Tiago, né? Casualmente, Santiago de Compostela, né? Então, estou escrevendo um livro sobre Tiago, coisas que eu nunca imaginei, mas que estão me fazendo muito bem e eu voltei a acordar, levantar de manhã com vontade de viver e de fazer essas coisas acontecerem. Então, isso tem feito muito bem para mim. E aí, em função disso, a gente estruturou o ano que vem, desculpa, esse ano, né? Ano que vem. Ano que vem, 2024. Vamos fazer novamente o caminho, eu vou fazer novamente o Caminho de Santiago, agora o lado português, né? Dessa vez junto com a Letícia. Vai ser de uma forma bastante diferente. O Fernando aí escrevendo. O Fernando fez o Caminho de Santiago comigo, um grande amigo que eu fiz no Caminho de Santiago. E um abraço, Fernando. Então, assim, nós vamos fazer esse caminho, como ela falou, eu estou estruturando a parte física, né, por enquanto, e ela já tá na parte mental, espiritual e, né, aquela coisa. Vai ser uma coisa muito nova, né, vai ser uma situação diferente e agora em casal, né. Vamos ver o que vai acontecer. Então, tudo isso foi uma mudança que ocorreu na minha vida assim em um ano, né? E em virtude da tomada de decisão que ela é individual, né? Ela precisa dar o primeiro passo, né? Se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer. Então, essa questão que eu gostaria hoje até de mais uma vez ressaltar, né, de que todos somos capazes, né? A questão é você dar o primeiro passo, a questão é você ter pessoas que te motivem, que te incentivem, e a coisa vai acontecer. Muito lindo. Eu queria falar sobre, só um pouquinho, eu só queria falar sobre confiança. Diga, claro. Eu vi que o José Carlos perguntou, já é uma segunda live que ele pergunta, como é que você, Denilson, sentiu as orientações que vinham daqui, porque o Deni ficou muito mal, para quem está nos assistindo, durante a jornada, né? Isso eu aprendi com ele diz assim, o caminho é feito de 3 etapas, né? Então, os primeiros 10 dias é físico, os segundos 10 dias é emocional, e terceiros 10 dias, então 10, 20, 30, né? São espirituais. Ele viveu isso na pele. E primeiro decênio, né, de dias, ele ficou muito mal ao ponto de... Eu imagino que ele estava com uma pneumonia, algo nesse sentido. E aí, eu vi pelos olhos, né? Então, essa coisa do conhecer o outro, né, nas suas potências e debilidades. E eu disse para ele, acionei a galera, né? Acionei a família da psicogenealogia, que é uma galera muito diversificada nas suas potencialidades, graças a Deus. E eu disse, gente, eu preciso de ajuda.
né? Hoje mesmo, no nosso grupo de alunos, você viu, uma colega falou, eu preciso de reiki, por favor, alguém me ajuda. Então, isso é legal, a gente tem muito isso na família. E aí, a galera, cada um foi fazer a sua, né, a sua bruxaria lá. Aí, um fez reiki, um fez radiestesia, o outro fez prece, enfim, cada um dentro do seu dom, né? E eu disse para ele, olha, você pode achar uma grande loucura, você pode não acreditar no que eu vou te dizer, mas eu preciso que você confie. Eu vou te mandar um link de uma música, você vai ouvir essa música. E mandei para ele a música do Hammer, né? Então, isso é legal, porque por mais que ele estava no processo do ver para crer, ele acreditou, né? Acho que foi um primeiro passo que ele disse assim, ok, eu vou fazer. Eu acreditei. Então, ele botou a música, ele ficou uma noite inteira ouvindo a música. A música tem uma vibração de renovação celular, né? Nós somos um som, nós somos uma vibração. E, além disso, teve todo um suporte de tratamento, de terapias à distância, que eu acredito que isso foi importante para ele também e para um todo, assim, porque isso é importante para a comunidade que a gente está inserido. Porque é uma comprovação fática de que funciona. Porque no dia seguinte ele estava completamente bem, né? Então, ok, houve uma experiência dele nesse sentido de acreditar, confiar naquilo que eu estava dizendo, que por mais que ele não acreditasse, ele confiou, né? É uma confiança. E agora nós estamos também fazendo essa programação para o ano que vem, e eu não, se eu fosse fazer sozinha, teria uma dinâmica. Mas eu estou confiando a ele a programação. E isso é um exercício muito grande para mim, porque eu tenho essa força mais yang, mais masculina, né? A primeira vez que eu andei de moto com ele, inclusive, eu fiquei refletindo, né? Andar de moto é um grande trabalho, porque você se deixa guiar, né? Então, é o tempo inteiro você encontrando o equilíbrio das forças. Porque se deixar, eu tomo a frente, porque eu tenho esse movimento do fogo. Mas eu estou me deixando guiar, porque ele já fez o caminho, ele já tem mais experiência, ele já está, embora seja um caminho completamente novo, ele tem experiência nesse caminhar, e eu não, né? E ao mesmo tempo ele me disse, nossa, vai ser muito bom a gente fazer esse caminho, porque você vai estar fazendo, né? Vai estar me proporcionando um novo desafio, que é viver as letras hebraicas, mas não na teoria, é na prática. Porque certamente haverá uma partilha, né? Que a gente pretende compartilhar com todos. Então, era isso que eu queria falar, sobre essa confiança no outro, né? Que em muitos processos iniciáticos, eu sei, né? Meu filho era Demolei, a gente tem esses processos de desafios de confiar no outro. E muitas vezes a gente precisa se deixar levar, se deixar conduzir, sabe? Quando a gente percebe que essa é uma debilidade nossa, tem sempre alguém que se aproxima com uma potência aí para nos conduzir num caminho. Acredite, né? Eu falei sobre isso hoje, Emuná, acredite. Muito lindo. Sabe, Lê, eu quero só, antes da gente ler a história do Denilson, eu queria dizer justamente isso. Eu acho que não existe fórmula mágica, não existe regra, mas existem virtudes, princípios que a gente pode colocar, aplicar nas relações, independente de serem de amizade, de relacionamento de casal, em todas as nossas relações, inclusive com nós mesmos, né? A nossa primeira relação primordial é a gente com a gente mesmo. Então, que a gente possa viver as virtudes, os princípios, os valores que a gente acredita, para que a gente tenha essas relações da forma mais construtiva e que elas durem o tempo que elas precisem durar, mas que a gente sempre pense no eterno, no contínuo, mas que seja sempre em cima, baseado em respeito, em confiança, em apoio e incentivo, né? Que a gente vê muito aí entre vocês dois. Então foi uma honra para mim, um prazer enorme poder escutar essas duas histórias, entrelaçar e perceber o quanto realmente, mesmo em casal, o caminho pode ser individual e que a gente precisa, primeiro de tudo, ter uma atitude, pensar no primeiro passo, que é isso que eu quero resgatar a fala do Denilson, que é o caminhar. Então, eu vou pedir licença aqui para ler a tua história, deixar registrada aqui na live, com muito carinho para você.
Um caminhar com destino ao espiritualizar. Tudo tem tempo e lugar para se manifestar. Nada que não esteja pronto tem condição e abertura para deixar chegar. É preciso vivência, maturação e um querer que vem da alma. E tudo isso pede resiliência, serenidade e calma. Cada passo muito bem dado em direção ao destino que já sabe o coração. Direção essa que precisa de entrega e momento certo para a conexão. Até lá, tudo que acontece importa e por isso se faz presente. É a forma que a vida tem de acrescentar cada passo para colocar o caminho à frente. Escolhas individuais que fazem sentido para caminhar e que vão construindo história única para a caminhada partilhar. Todos com um desejo comum. Momento único e especial conforme preparação e vontade de cada um. Experiências e companhias, tudo lindamente sincronizado para auxiliar o caminhar, rumo ao lindo destino de despertar. Assim é o caminho do Denilson aqui na caminhada da vida, com uma linda trajetória de fé e espiritualidade construídas. Teve infância maravilhosa, pais dedicados e educação cuidadosa. Exemplo paterno de devoção e religiosidade. Mais tarde seria inspiração para a busca e despertar da própria espiritualidade. Primeiro precisou percorrer próprio caminho e se despedir do lado cético que nele existia, para um novo e mais profundo lugar nascer e fazer mais valia. E o caminho, sempre pelas próprias pernas e individuais escolhas, cedo começou, sempre buscando o melhor em tudo que por vontade e decisão optou. Cedo encontrou o amor na caminhada, a força que impulsionaria sempre em direção à sua potência em grandes momentos da jornada. Formaram família linda para juntos caminhar e grandes desafios precisaram superar. Escolhas de cada um para preservar o caminho de forma individual, que trouxeram destinos diferentes para viver e ajustar. Distância, poucos momentos, ausência de paternidade. Tudo sofrido, sentido, mas acolhido a favor do melhor decidido para cada um e todos em totalidade. Num momento de dor e de grande milagre que se fez manifestado, uniram lugar e família com conexão mais forte e linda do que qualquer momento antes realizado. Mais tempo para tudo que era abundante e de qualidade, melhor convivência e o viver da paternidade. No desenvolver do trabalho, crescimento, ascensão e experiência, até que em mais um momento de surpresa e desafio, novo ponto para uma nova vivência. Era a vida colocando as intercessões para reajustar o caminho para o que certo destino já estava à frente e se apresentava, e que logo mudaria de vez, sentido e direção dentro da caminhada. Decidiu caminhar de forma literal, mas a alma já sabia que seria muito mais abrangente e transformador, tal qual uma regeneração espiritual. Compostela como ponto de partida e chegada, lugar mágico que afloraria a essência e traria rendição ao ceticismo na jornada. Pediu sinais, luz e comprovação, tudo ouvido, consentido e em conexão. Fez ritual de honra e homenagem, tudo com entrega e abertura que veio com o perdão e o amor pedir passagem. Encontro com essência e próprio eu, fortalecendo em si tudo que sempre lhe pertenceu. Tomou consciência de suas forças e virtudes como potência e estava pronto para voltar com novas escolhas, novo caminho e para a caminhada com uma transformadora vivência. Descobriu que a caminhada é coletiva e que o caminho é individual, pronto para desfrutar de conexão em comunhão especial. O todo é muito mais do que se vê, da lateralidade. É um infinito de força e entrega de quem veio antes como ancestralidade. O uno e cada um é um caminho escolhido e vivido de forma única e a todos comum. Já o caminhar é uma decisão que precisa de busca e abertura para fazer dessa experiência terrena uma espiritual aventura. É para dentro e para cima que se desperta cada ser e cada história, encontrando, evoluindo e levando o melhor dessa linda trajetória. E o que parecia no início um destino impossível de se chegar, hoje é um lugar extraordinariamente possível de estar. Encontrar sua luz, seu propósito, sua potência e seu valor, para entregar vivência, credulidade e amor. Tudo pautado na escolha do caminho individual com a força do amar, que levou a um caminhar com destino ao espiritualizar.
Que lindo, meu Deus, É maravilhoso. demais, é demais, é É, demais. e eu quero dizer o seguinte, para quem está ouvindo essa live, o teu trabalho, Andréa, ele tem uma grandeza e ele é tão importante que eu quero fazer uma observação. Muitas vezes, e eu falo sobre isso, né, o Daniel Kahneman, ele fala, é um prêmio Nobel de economia, porém psicólogo. Ele diz o seguinte, que a gente está sempre lembrando daquilo que é negativo, né? Por exemplo, nós fizemos uma viagem para a Itália e lá, no primeiro dia, a gente foi roubado, né? Então, muitas vezes, quando acontece alguma coisa negativa na vida da gente, a gente fica sempre naquele ponto. Aquilo que é negativo, né? Ah, fomos para a Itália, foi roubado. Mas houveram tantas outras coisas maravilhosas que aconteceram para um ponto de dor. E esse teu trabalho, que é essa terapia, né, a partir dessa construção positiva da história, ela é tão potente porque a pessoa tem a oportunidade de se ouvir, né, e de ver a sua história por outra ótica, né? E a gente tem sempre essa coisa da menos-valia, da minha dor, da minha fragilidade. A gente, como terapeuta, tá sempre, né, buscando lá, vamos trabalhar essa fragilidade, mas a gente tem tantas outras coisas maravilhosas que não para olhar, né? Então, eu quero ser grata a você, indicar quem não conhece o trabalho da André, que é psicogenealogista, então agora ela tem entrelaçado, né, esses conhecimentos dela, e é tão bonito isso, porque isso, como disse o Dene, né, ele traz uma emoção, quando eu ouvi o meu, que está lá inclusive no livro, Tecendo a Vida para Nossa Criança, e essa história do Dene, ele também vai para o livro dele, né? No capítulo introdutório vai ser esse teu capítulo que ficou maravilhoso, Maravilhoso. mas que tem uma delicadeza muito profunda, mas ele é terapêutico, né? Então eu super indico o teu trabalho, gratidão, né? Pela singeleza, pela delicadeza, profundidade e entrega que você faz. E as pessoas não têm ideia de quanto isso pode significar algo para alguém que está em depressão. Não estou falando aqui de nós, mas tem muitas pessoas que não conseguem enxergar o seu valor, né? E com um simples ouvir de uma outra pessoa contar a tua história, às vezes você diz assim, nossa, mas tudo isso, né? Tudo isso que eu sou, tudo isso que eu posso, tudo isso que Exatamente. eu consegui, não é? E tem uma conotação diferente. Então, olha, gratidão pela oportunidade de contar um pouquinho aqui da nossa história e por você ter essa delicadeza, né? De entrelaçar as nossas. Muito obrigada, Lê. Eu também, só gratidão, um trabalho maravilhoso, eu me surpreendi muito, até mesmo pelo tempo, eu fiz a conversa contigo, acho que 2 horas depois já estava com tudo pronto, né? Maravilhoso, maravilhoso, e isso que ele te falou é real mesmo, do teu trabalho, essa questão da forma como você consegue contar a nossa história, é um processo terapêutico, não tem a menor dúvida. Ela traz situações ali que você não reconhece em você mesmo, né? E ouvindo, não, mas realmente eu sou assim, né? Isso aconteceu, isso é a minha história, né? A gente tem a mania de depreciar, né? E realmente o teu trabalho, ele nos engrandece muito, muito. Eu só gratidão também, recomendo muito e quem tiver a possibilidade, fale com a Andrea e faça esse trabalho que é maravilhoso, muito lindo. Nossa, muito obrigada. Eu fico muito feliz, porque realmente é um espelho da alma, porque o que eu escrevo é o que eu escuto, eu não invento nada. Então, são vocês, né? Só que é visto de uma forma mais amorosa, mais potencializada, para que a gente também perceba o nosso desenvolver pessoal, espiritual, dentro dessa linda história que cada um tem.
e que realmente a gente precisa enxergar a nossa história com beleza, com grandeza. Por mais que tenham desafios, por mais que tenham questões a serem superadas, que isso mostra na história de vocês. É muito romântico e bonito escutar que cada um escolheu e respeitou o seu caminho, mas foram 5 anos separados, onde um pai ficou longe de um filho, uma esposa ficou longe do marido. Então, assim, dificuldades diárias de lidar com saudade, com questões de lidar com decisões de família, de casal, enfim. Então, assim, não é romantizar a ponto de deixar tudo insignificante, mas que a gente possa ter um olhar para tudo aquilo como transformador, como transformar cada dor em amor, em processo de valor. E é isso que eu faço e que eu acho que é um dos segredos para a gente fazer as pazes com a nossa história, para a gente perceber o quanto a gente tem de grandeza como ser humano, né? Então eu fico muito feliz, assim, foi uma experiência incrível poder escutar os dois. Quizá um dia eu escute o Pietro e a Mariá também, para a gente fazer um combo. O Pietro vai ser mais fácil, porque ele é leonino. Já a Mariá. Ia ser uma experiência incrível, né? Fazer uma família inteira, ia ser maravilhoso. Mas olha, eu quero só agradecer realmente, porque a Lê me disse sim, e depois do sim da Lê, essa força dela de amar, de enxergar a potência da gente, ela já me fez escritora, ela já me colocou em contato com você. Você me deu um apoio enorme para eu ser psicogenealogista nas nossas conversas também, né? Que eu estava um pouco insegura, no sentido de que se era um momento para mim, porque parecia muito grande para mim, e eu tô assim apaixonada. Entreguei meu projeto. E é maravilhosa, é uma super psicogenealogista. E isso é legal, né, Andréa? Porque a psicogenealogia, as pessoas acham assim, mas eu vou ser psicogenealogista? Não, você vai potencializar o que você é, que é o que acontece contigo. Você já era grande, mas a psicogenealogia trouxe mais estrutura, mais potência dentro do brilho de cada um, né? Isso que é lindo, essa ferramenta, que ao mesmo tempo ela é humilde, de se colocar no seu devido lugar, né? Mas ela é potente de dar estrutura para o ser. Então, muito gratidão. Potente. E eu que preciso agradecer, porque além de fazer um aprofundamento no meu trabalho, ela trouxe uma cura ainda maior dentro da minha árvore. Eu divido meus processos com você, então eu estou sempre te atualizando de tudo que acontece, e está sendo um processo muito generoso, muito amoroso, muito compassivo, para que eu consiga cada vez mais entrelaçar as histórias da minha própria árvore e ter essas relações mais aconchegadas dentro do meu coração, mais amorosas, mais afetuosas. Então, assim, antes e depois da Lê, antes e depois da psicogenealogia. Muito obrigada. É um ponto muito forte na minha história. Já falei isso e vou continuar falando e repetindo. E você faz parte disso, Denilson, eu já disse, né? Para acompanhar uma pessoa com tanta luz, só alguém com muita luz também para estar junto. Com certeza absoluta. Então, gente, muito obrigada por essa live, por esse momento histórico aqui, que eu estou fechando o ano muito feliz, muito grata. E que vamos fazer uma dinâmica rapidinho, então, uma palavra para a gente fechar o projeto das histórias. Uma para Lê, uma para o Denilson, por favor. Vai, a minha é espiritualidade. Lindo. Vamos trabalhar a nossa espiritualidade. Lindo, ela lindo. Faz mudanças muito grandes na nossa vida. Joia. E a palavra que bate muito em mim, eu tenho falado muito sobre isso, é emuná. Emuná é acreditar. Acreditar na força do amor, acreditar em si, acreditar no outro, acreditar na grandeza divina, acreditar que você não é um erro, acreditar que você não está na vida por acaso, acreditar, né? Emuná. Né? Emuná é traduzido do hebraico, a gente tem como fé, só que é muito mais do que fé, é acreditar. Então, se a gente acredita, a gente trilha uma caminhada maravilhosa. Um grande beijo, querida. Eu adorei estar aqui. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada por todo mundo que assistiu, todo mundo que está por aqui. E até uma próxima. Vamos fazer mais. Foi muito lindo. Obrigada, gente. Um beijo. Feliz Natal. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Beijo, beijo. Adorei.
Foi Tchau, tchau. collab, não esquece. Pode deixar.